Capítulo 18. 3 dias antes da Páscoa, toda a nossa família, inclusive o cão e o gato, dirigiu-se novamente para Nissum, nossa propriedade campestre em Molno. Levava comigo o gravador de som e um novo radioreceptor, e imediatamente os instalei no meu velho quarto do sótão. O tempo estava extraordinariamente belo. Soprava um brando vento sul e no suave azul do céu primaveril desfilavam os claros cirros. Pairava no ar a fragrância da resina do abeto, do musgo e da terra degelada, e como a neve porosa ainda não estivesse completamente derretida, os pássaros cantavam com agreste e insofriável alegria. E gorjeavam com mais vivacidade nas abas da colina. Era um concerto maravilhoso e multíssono, com arrulhos, silvos, trinados e pios aflautados, que começava por volta das 3 horas da madrugada, com o canto dos tordos, e chegava ao auge ao nascer do sol. Nosso amigo Hugo F., que cuidava das estufas de nossa propriedade, já havia chegado e, como de costume, dedicava-se à jardinagem, cheio de entusiasmo e contagiante alegria. Numa faixa de terra meio selvática como Nissum, onde as laboriosas forças humanas não eram suficientes, a indomável energia da natureza ameaçava transformar a propriedade inteira num luxuriante matagal. Mas Hugo era incansável e recomeçava constantemente a luta. Ninguém conseguia deter seu ímpeto de trabalho, nem mesmo a circunstância de ter a visão bastante reduzida. Estava sempre disposto a tudo, ora escavando no jardim e nas estufas, ora retocando suas vidraças, e caindo, de vez em quando, do telhado de vidro. Então se levantava calmamente e continuava a trabalhar com o mesmo prazer. Hugo era um jovem rapaz otimista, apesar dos seus 73 anos, e isso o tornava muito simpático. Na semana da Páscoa, fomos surpreendidos com a notícia do falecimento do conselheiro em medicina Felix Kersten, na Alemanha. Há bem pouco tempo, visitará Felix em sua casa em Estocolmo. Ele sofria de cálculos renais, mas, indiferente às dores, participava das nossas conversas. Andava cansado e esgotado, porém, mesmo assim, tinha de viajar para a Alemanha, onde numerosos clientes esperavam com impaciência a sua chegada. É sempre a velha história do médico, que nem sequer pode ficar doente, pois lhe falta tempo para isso. Já era tarde, e ainda falávamos dos meus contatos através da fita magnética e da ponte que se estava delineando para alcançar um plano desconhecido de existência. Felix me ofereceu o seu livro Gespräche mit Himmler, Palestras com Himmler, com uma atenciosa dedicatória. Falamos do sul e divagamos em torno de uma vila no Mediterrâneo, cercada de pinheiros, sebes e ciprestes. Éramos amigos há muitos anos, e eu conhecia bem sua natureza infantil e generosa, sabia o que esse homem corpulento havia realizado, no reino da morte e da aflição, com suas pequenas mãos mágicas e macias. Quem o conhecesse de perto, involuntariamente passava a querer-lhe bem. Mais tarde, ao despedirmos-nos, nenhum de nós poderia pressentir que este seria o nosso último encontro. É estranho o que se passa com relação à morte. Lembro-me ainda de um passeio que fiz com minha ama no cemitério municipal de Odessa. Era bem pequeno naquele tempo, mas já sentia, sem poder naturalmente expressar em palavras os meus sentimentos, a gritante contradição que havia em todos aqueles túmulos, cruzes, lousas de mármore e monumentos. Por puro instinto sabia que o mundo em que vivíamos era, de algum modo, apenas aparência, embuste, mistificação, impertinência, um desfile de ilusões. No entanto, o céu claro irradiava luz e calor, e a vida pulsava em cada ramo de erva, em cada flor, em cada pássaro. Quando, anos mais tarde, as agressivas ondas de horror da guerra civil inundaram Odessa, eu iria conhecer a morte sob outra perspectiva. Naquele tempo a penúria, o tifo exantemático e a cólera dominavam a cidade e diariamente viam-se muitas pessoas morrerem na rua, sem qualquer socorro. Contudo, muito mais desolador era o aspecto das ruas quando a cidade, através de lutas sangrentas corpo a corpo, era libertada por um plenipotenciário qualquer. Lembro-me de que certo dia fui ao necrotério municipal, onde centenas de cadáveres sangrentos eram identificados pela população. Era um lindo dia de primavera,
com o céu sem nuvens. Nas ruas floresciam as acácias, que envolviam com seu perfume inebriante toda a cidade. Mas eu me sentia angustiado, e um frio espasmo me contraía o diafragma. A contradição era demasiado violenta. Aqui, vida estuante e renovação; ali, insano aniquilamento e assassinato. Apesar do medo e da aflição, não fechava os olhos diante do fenômeno da morte. O que eu desejava era descobrir o seu segredo e perceber o sentido da grande contradição. Mais tarde, após outros encontros com a morte, foi despontando em mim uma crescente tranquilidade, que me evocava aquela confiança que eu sentia, ainda garoto, no meu passeio pelo cemitério. Quando minha mulher voltou com as crianças para a cidade, fiquei na cabana da floresta com Carino, o cachorro, e o gato Mitzi, com a intenção de dedicar todo o tempo disponível à minha nova missão. O trabalho me absorvia completamente e de tal modo me arrebatava que muitas vezes me fazia esquecer até as refeições. As tarefas caseiras eram insignificantes e benfazejas, pois davam aos meus músculos um pouco de atividade. Aliás, Mitzi, que estava comigo na cabana, nesse lugar tranquilo onde eu costumava atirar migalhas aos melodiosos pássaros quase mansos, não me deixava sentar por muito tempo, pois tinha de observá-lo constantemente. Nos primeiros dias, Mitzi passava horas sentado na janela da cozinha, miando e mirando com olhos ávidos a ronda dos pássaros. Resolvi então cobrir a janela com uma folha de cartolina, para livrá-lo da tentação, e ele vingou-se satisfazendo assintosamente suas necessidades na cozinha.